Então vamos lá, gente. Vamos falar hoje então sobre DIU. DIU é uma sigla, né, de um dispositivo intrauterino, DIU, né, dispositivo intrauterino, que o objetivo é fazer uma contracepção, tá? E você tem agora, mais moderno, os SIL, que são os sistemas intrauterinos, que na verdade nós chamamos aí de DIU hormonal, mas ele é mais do que um dispositivo, ele é um sistema porque ele é composto, em parte, por uma cápsula hormonal que libera o hormônio durante um certo tempo, tá? Bom, então essa é a primeira orientação. O que é o DIU? Um dispositivo que é colocado dentro do útero. DIU ou SIL é intrauterino, tá? Não tem DIU colocado debaixo da pele. A pele é outra coisa, é um outro tipo de implante, tá? Quais os tipos de DIU que nós temos? Né? O primeiro DIU, né, que já foi o século passado, né, é de cobre, né, o DIU mais comum. Que existiam 2, 3, 4 modelos de DIU, né, em formato de T, o outro era uma espiral, o outro parece uma aranhazinha, mas eu estou aqui bem armado com vários modelos para vocês terem noção aqui. Esse é o DIU mais comum, né? Que neste caso aqui é um DIU de prata, tá? Mas isso aqui é o DIU, ó. Vou tirar ele aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, quero que vocês observem direitinho, ó. Esse é o DIU, ele é pequenininho, tá? Meu dedo aqui, ó, minha unha aqui, ó, tá? Ó, bem pequeno, tá vendo? Tá tamanho da ponta do meu dedo, ó, tá? O DIU, ele é composto desse filamento aqui, ó. Neste caso aqui é um filamento de cobre que no interior tem prata. Então esse é um DIU de prata, porque o DIU de prata também tem cobre, tá? Só que o interior do fio é prata, tá? Então nós temos DIU de prata como esse, nós temos DIU de cobre, que é só cobre. Nós temos esse DIU aqui de outro formato, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ele tem um outro formato que não é o T, mas esse aqui é o mais habitual, tá? E você tem esse DIU desse tamanho que é o menor, e você tem ele um pouquinho maior, que é o caso deste aqui, ó. Vou comparar para vocês verem, tá? Você está vendo aqui, tá? Esse aqui é o de prata, um pouquinho menor, e esse aqui, tá dentro do útero já, é um DIU de cobre, tá? Este cobre, esse prata um pouquinho menor. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, sim. Se eu colocar aqui dá para ver, tá? Então, modelos de DIU. DIU de cobre, DIU de prata, tá? Tamanho, o tamanho normal e o tamanho mini. Tamanho mini principalmente para mulheres que têm o útero pequenininho, né? Que nunca engravidaram ou que engravidaram e mesmo assim tem útero pequeno. E aí a gente usa o DIU menor. Além do DIU de cobre ou prata, nós temos o DIU hormonal. Este aqui foi o primeiro DIU hormonal, tá? Tá aqui. Não vou falar o nome porque é o que tem no mercado, é o Mirena, tá? Então não tem nenhuma propaganda aqui, mas é o Mirena, tá? Que é um DIU hormonal. Que ele tem 52 miligramas de hormônio chamado levonorgestrel. E esse agora foi lançado ano passado, ó, é um pouquinho menor, também do mesmo laboratório, que tem menos da metade, só tem 19, né, 19,5 de levonorgestrel, tá vendo? Ele é um pouquinho menor. Esses dois aqui são SIL, sistemas, ó, intrauterinos. Veja que esse verdinho é ligeiramente menor do que esse, né? E o insertor, que é o canalzinho, que é o caneliciozinho que a gente passa no colo do útero, é um pouquinho mais fino. Então esse aqui a gente tem usado muito mais para contracepção, para evitar filho. Nós estamos usando mais o anterior, que é o Mirena, mais para quando tem um sangramento aumentado, quando o útero é grande, quando tem uma adenomiose, né? Uma miomatose pequena que não desvia a cavidade uterina. Então, para vocês verem que quando a gente fala desse SIL, que é o DIU hormonal, né, não é só para contracepção. Ele tem outras funções que a gente acaba usando que é extremamente útil para o paciente, tá? Então, DIU de cobre, DIU de prata, tamanho normal, tamanho mini. DIU hormonal, maiorzinho e menorzinho. Esses são os tipos de DIU. Aí vem outra pergunta. Quem pode usar DIU? Teoricamente,
todas as mulheres que já iniciaram atividade sexual, porque a gente precisa passar o aparelhinho na vagina para colocar o DIU. Não é necessário já ter tido filho para usar DIU, tá? Não, isso já caiu por terra. Pode ser colocado em adolescente, inclusive, tá? Desde que haja uma condição da paciente, uma condição uterina para ser feita a inserção, tá? Então, o tipo de DIU que você vai escolher é de acordo com a sua vontade ou a indicação do seu ginecologista, né? Mas, teoricamente, todas as mulheres que têm um útero com a condição de formação normal, que já iniciaram atividade sexual, podem usar o DIU, tá? Tanto de cobre, ou de prata, ou de hormonal, tá? E quais seriam as contraindicações para usar DIU? Ou seja, quem não deveria usar? Qualquer paciente que tenha, por exemplo, um quadro de infecção uterina. Então, a mulher que está no tratamento da infecção uterina, a gente não vai colocar mais alguma coisa lá dentro do útero. Tem que resolver esse processo. Depois pode até usar, tá? Mas, de início, não se deve usar, tá? A outra situação é alguma mulher que tem alguma malformação na cavidade uterina. Então, vai ter uma taxa maior de expulsão ou uma taxa maior de dificuldade de inserção com possíveis má inserção. Então, a gente evita, obviamente, colocar DIU em quem tem uma cavidade, por exemplo, um útero bicorno com a cavidade pequena, até o bicorno não é indicado, mas o DIU hormonal pode ser discutido, mas um útero de Delphi, que é um útero que tem uma malformação uterina, né? Então, a gente evita usar DIU em malformação uterina. Quem, por exemplo, tem dentro do útero, por exemplo, um pólipo importante. Então, primeiro se tira o pólipo, depois se coloca o DIU. Mas se tem uma cavidade uterina normal, qualquer mulher pode colocar qualquer tipo de DIU. Só que tem diferença, gente. O DIU de cobre e o DIU de prata, o que eles fazem no útero? Como ele funciona, né? Ele causa um processo, porque é um metal, né? Você vê que esse aqui tá até preto, ó. Tá vendo que ele oxidou, tá vendo? Deixa eu tirar a marca aqui, ó, tá? Tá preto, ele não é preto, ele é daquela outra cor, né? Ele é porque oxidou. Então, o DIU, ele causa um processo inflamatório dentro do útero, mas é uma inflamação do bem. Esse processo inflamatório, entre aspas, fica mais fácil vocês entenderem, que não deixa que o espermatozoide passe por dentro do útero e atinja o óvulo e se fecunde lá na trompa, porque a fecundação, eu sempre falo aqui, vou insistir para vocês, a fecundação não acontece no útero, a fecundação acontece na trompa, tá? O espermatozoide encontra com o óvulo na trompa e depois já de fecundado, a gente chama de ovo, acontece a implantação no útero. Então, como esse caminho para o espermatozoide subir, ele fica um caminho ruim, um caminho instável, um caminho agressivo, porque tem ali células inflamatórias, ele não consegue ascender. Então, esse é o principal mecanismo de ação do DIU, tá? Do DIU de cobre e o de prata. Mas é um corpo estranho que está ali no interior do útero, certo? Se é um corpo estranho que está no interior do útero, algumas pacientes podem não se adaptar. A gente fala que DIU é 8 ou 80, ou ama ou odeia, né? Ou seja, ou deu certo, ou expulsou, né? Ou teve muita cólica, teve um sangramento, a gente tem que tirar. Então, como que funciona? Aquelas mulheres que têm muito sangramento ou já tem muita cólica, não é para usar DIU de cobre ou DIU de prata. Por quê? Porque algumas pacientes, não são todas, com o uso de DIU de cobre e DIU de prata, pode aumentar um pouquinho o sangramento menstrual. E pode aumentar um pouquinho a cólica. Então, se você já tem importante, você não vai colocar um outro método que vai aumentar, né? Aí, neste caso, que tem aumento de sangramento e aumento de cólica, o melhor seria o DIU hormonal, porque o DIU hormonal tem a tendência de diminuir muito o seu fluxo, ao ponto de, depois do primeiro ano, 60% das mulheres, em torno de 60% das mulheres, não menstruam mais, tá? 60%, 40% continua menstruando. Por isso, a gente não deve colocar um DIU hormonal e falar que você não vai menstruar, né? A gente não pode fazer essa promessa, que depende do seu corpo, mas
você pode tá dentro desses 60% e não ter uma menstruação. Agora, sabidamente, o DIU hormonal, depois do primeiro ano, diminui muito o seu fluxo menstrual, tá? Então, DIU hormonal. Agora, tem mulheres, doutor, eu não quero saber de hormônio. Eu não usei hormônio a vida inteira, tomei anticoncepcional, ou minha mãe teve isso, ou minha irmã teve aquilo, a minha amiga, eu não quero hormônio. Então, melhor que seja o DIU de cobre ou o DIU de prata. Como escolher entre DIU de cobre e DIU de prata? Ambos cobre e prata são super seguros, têm a mesma eficácia. O que acontece que, teoricamente, o DIU de prata, a prata é mais estável que o cobre, causa uma estabilidade maior no útero. Então, teoricamente, o DIU de prata causa menos sangramento e menos dor, menos cólica. Então, hoje, as mulheres, nesta vontade, têm feito a opção muito mais de DIU de prata que DIU de cobre, né? Que eu expliquei, ele é cobre por fora e o fio de prata por dentro, tá? É uma excelente opção, tá? DIU de cobre normal pode durar até 10 anos, a gente troca com 8 anos em média. DIU de prata, 5 anos. DIU de hormônio, 5 anos. Olha, gente, 5 anos. Por isso a gente está aqui hoje conversando com vocês. O quanto que esse método, né, que nós chamamos de LARCs, que são métodos reversíveis, porque ele é reversível, de longa ação, são importantes para vocês. O quanto traz liberdade. Você coloca o método e esquece. Ele estando bem posicionado, você fazendo os controles certinho, você esquece, tá? São 5 anos de tranquilidade, não tem que tomar pílula à noite, vai viajar, não tem que ficar levando. Se tomar bebida alcoólica, não tem problema. Se tomar antibiótico, não tem problema, né? Então, é um método que realmente traz uma liberdade muito grande para os pacientes, a gente ouve isso. Agora, existe uma porcentagem de mulheres, em torno aí de 5%, em média, depende, grosseiramente falando, que não se adaptam, tá? Não se adaptam e expulsam, não se adaptam porque tem cólica aumentada, não se adaptam porque tem sangramento aumentado ou uma irregularidade menstrual muito importante. Então, essas pacientes a gente acaba tendo que tirar o DIU, né, ou ela já expulsa o DIU, e a gente tem que fazer opção por um outro método, tá? Mas é uma porcentagem muito pequena. Com relação ao DIU hormonal, a paciente fala assim, doutor, eu não quero hormônio de tipo nenhum. Então, tem uma certa razão, porque uma porcentagem, o DIU hormonal, né, ele tem essa cápsulazinha aqui, deixa eu mostrar para vocês, nesse verdinho fica mais fácil. O hormônio fica nessa cápsulazinha aqui, ó, tá? É uma cápsula que fica liberando no interior do útero, no endométrio, por 5 anos. E o que ele faz? Como ele funciona, doutor? O endométrio, conforme o seu ciclo, ele espessa, vai ficando grossão, esperando uma gravidez. Aí o ovo se implanta no endométrio, faz um bercinho para o ovo, que é a fecundação, já ocorreu, crescer ali, formar o saco funcional e o embrião e desenvolver a gravidez. Então, todo mês você tem esse espessamento do endométrio e você é preparada, né, para receber o ovo e a gravidez fluir. O que o DIU hormonal faz? Se você não engravida, no final do mês esse bercinho tá grosso, não engravidou, o que acontece? Descama, sai pela vagina e isso é a menstruação, que é a descamação desse tecido no interior do útero, chamado endométrio, que fica aqui, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, né? Então aqui, ó, né, no interior do útero, bem aqui no meio do útero, né? Nós temos aqui o útero, um formado útero, tem um tecido que descama, que a gente chama de endométrio. Então isso é a menstruação. O que o DIU hormonal faz? Ele bloqueia esse endométrio, deixando ele sempre fininho, tá? E uma das ações é essa. Então não deixa espessar, ou espessa muito pouco, tá? Então o espermatozoide tem dificuldade de se fazer ascensão porque ele fica careca, ele não tem processo como subir. E há outras mudanças, como alteração também de muco cervical e outras coisas que acabam causando porque é uma ação de progestagem, né? De progestágeno.
Então, mas a ação principal do DIU hormonal é no interior do útero, tá? Uma pequena quantidade, 5 a 8% aí do hormônio, cai na corrente sanguínea. E esta quantidade, aí sim vai circular no seu corpo. Então, o DIU hormonal, ele é basicamente intrauterino, mas parte, muito pequena parte, isso principalmente essa porção maior de hormônio, são nos primeiros 6 meses, vai cair na sua corrente sanguínea, é sistêmico. Mas é um tipo de hormônio que é a progesterona. É só um tipo de hormônio, tá? Então é um hormônio bastante seguro. Então, mas é hormônio, tá? Esta é a ação do DIU hormonal. E riscos? Bom, durabilidade eu já falei, segurança. São métodos extremamente seguros, tá? O DIU hormonal está entre os métodos mais seguros do mercado, muito parecido até com a vasectomia laqueadura. O índice de segurança, quando bem posicionado, é pouco menor do que laqueadura e vasectomia, para vocês terem ideia do quanto que é seguro, né? Já o DIU de cobre de prata tem um pouquinho menos de segurança do que o DIU hormonal, mas também são métodos muito seguros, tá? Então, quanto à segurança, com certeza você vai estar usando um dos métodos mais seguros do mercado. Acontece que nenhum método é 100%. Então as pessoas perguntam pra gente, doutor, vou colocar DIU, eu estou 100% seguro. A palavra 100% em medicina praticamente não existe, tá, gente? Vocês imaginam que no nosso próprio corpo, o nosso M-corpo direito é diferente do nosso M-corpo esquerdo. Nosso corpo da esquerda é diferente do nosso corpo de direita. No nosso próprio corpo nós temos diferença. Ainda mais entre pessoas. Então nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Então tem pessoas que vão ter variações, né? Existe então uma porcentagem, sim, de falha do dispositivo. Mas essa porcentagem é muito pequena perante a segurança e perante o tempo de uso do produto, né? Mas existem falhas. DIU, por exemplo, hormonal, nós nunca pegamos. Eu nunca já ouvi notícias, mas eu nunca vi uma paciente minha ou que algum colega tivesse comentado que estava com o DIU hormonal bem posicionado, com o controle certinho, que tenha engravidado. Mas existe sim a descrição de falhas, né? Já a falha do DIU de cobre, de prata é um pouquinho maior, porque para ele funcionar ele tem que estar realmente muito bem posicionado dentro do útero. É uma distância adequada do fundo uterino, acima do orifício interno do colo do útero. Já o DIU hormonal, tanto o maior quanto o menor, ele é um sistema, né, intrauterino hormonal. Então, mesmo que ele fique atravessadinho, vamos dizer assim, na cavidade uterina, ele também dentro do útero está funcionando, né? Porque ele é um implante de hormônio dentro do útero. A ação dele é hormonal. Então, o que ele não pode estar abaixo do orifício interno do colo uterino, e aí realmente ele não está bem posicionado. E ele às vezes até pode estar funcionando, mas está fora da posição adequada. A gente não tem como falar para o paciente que há uma segurança. Então a gente prefere ou reposicionar, né, que a gente entende que não é difícil, às vezes dolorido, então não vale a pena. Então a gente prefere tirar, tá? Mas estando dentro da cavidade uterina ele está funcionando. É um excelente método. E esta é uma das principais seguranças, inclusive, tá? Além da comodidade, nós conversamos do tempo, da questão da cólica e a questão do sangramento que diminui, tem essa questão de segurança de posicionamento. Agora, uma coisa importante, como eu disse para vocês, às vezes a porcentagem de hormônio do DIU hormonal é muito pequena que cai na corrente sanguínea. E algumas mulheres continuam ovulando. Tá? Então, por quê? Porque isso é importante. DIU de cobre, DIU de prata age no interior do útero, não do ovário, continua ovulando normalmente, tá? DIU hormonal age também no interior do útero. Uma porcentagem das mulheres, esse pouquinho que cai na corrente sanguínea é suficiente para fazer o bloqueio do ovário. Para algumas mulheres não é suficiente, então elas continuam ovulando, mas não engravidam porque o meio do útero, que é o sanduichinho onde vai receber o bebê, ele está inadequado, ele está fininho. Então não há ascensão de espermatozoide, não tem como haver contato e implantação. Então, esse é o principal mecanismo, tá? Quem pode colocar, eu falei uma coisa, doutor, mas a minha amiga teve trombofilia e teve trombose.
Pode colocar DIU hormonal? Não só pode, como é um dos métodos que a gente usa, tá? É muito comum, inclusive, eu tenho 2, 3 hematos que encaminham o paciente para mim, acabaram de ter um fenômeno, por exemplo, tromboembólico, uma trombose, está usando anticoagulante, então ela sangra muito mais, tem hemorragia, porque está usando, e nos encaminham para fazer justamente o quê? Colocar um DIU hormonal, para que haja um bloqueio desse endométrio e que ela tenha pelo menos menos sangramento. Às vezes a gente não consegue bloquear toda a menstruação quando está usando anticoagulante, mas pelo menos ela não sangra tanto. Então, quem já teve trombose, tem história de trombofilia, não há contraindicação de usar nenhum desses métodos, inclusive o DIU hormonal, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Quando você tem esse medo hoje em dia com relação a fenômenos tromboembólicos, não há contraindicação do uso desses métodos com relação à trombose, ou seja, não há um risco aumentado por conta disso, né? Tá bom? Aliás, gente, uma coisa que vocês ficam com muito medo de trombose, e eu entendo vocês porque realmente é um risco de vida, mas o momento maior que uma mulher tem de risco de trombose na sua vida toda é logo depois do parto. Esse é o momento maior que uma mulher tem de risco de ter um fenômeno trombose. O segundo maior momento é a gravidez. Então, gravidez e parto, logo depois do parto, gravidez e puerpério. Então, é claro que se você usa um método seguro e não engravida, na verdade você está diminuindo riscos, né? Porque se você naquela fase da sua vida você tem uma gravidez não programada, e se na gravidez e pós-parto é quando você tem maior risco de ter trombose, é óbvio que se você usa um método mais seguro e não engravida, na verdade não está aumentando, está diminuindo. Então, é a maneira que você tem de explicar as coisas para vocês, é o olhar que vocês têm que ter com relação às informações. Às vezes chega informação de um lado e esquece do outro, né? Muito bem. E como faz a colocação do DIU? É uma cirurgia? Né? Tem que internar no hospital, né? Tomar anestesia na coluna, aquela coisa toda? Não, não tem, gente. Esse é um método, é um procedimento ambulatorial. Em raras exceções, quando você tem às vezes o colo estenosado, o colo muito fechado, que você não consegue passar o DIU, você tem que dilatar esse DIU aí para a sua pessoa, para não ter uma dor, não tem por que ficar sofrendo, aí acaba se fazendo em hospital. Eu, na minha vida toda, eu coloquei um único DIU no hospital, e a gente coloca, posso garantir para vocês, uma quantidade bem alta de DIU por semana, tá? Então, não é um procedimento ambulatorial, só que ele tem seus cuidados, né? A questão é que você tem que tomar alguns cuidados para que esse procedimento não tenha dor, ou que se houver algum incômodo, que seja o menor possível. E existem técnicas e macetes e maneiras de fazer isso. Uma das situações que ajuda é colocar, por exemplo, quando você está menstruada. É obrigatório colocar na menstruação? Não é obrigatório colocar na menstruação. Você pode colocar fora do período menstrual, desde que você tenha certeza que a paciente não esteja grávida. Então, ou ela tem que estar já em uso de um método seguro, como anticoncepcional, ou tem que ter um teste de gravidez recente, 1, 2 dias antes para você colocar. Tá? Mas não é contraindicação você colocar fora do período menstrual. Agora, se o colo está muito fechado, você já avalia aquela paciente, você já conhece, aí você coloca no período menstrual, isso facilita bastante. Pode ser colocado no consultório com tranquilidade, né? Tem profissionais que anestesiam o colo, isso ajuda muito a você esticar, porque o útero ele é curvadinho assim, ó, né? Deixa eu pegar aqui, isso. Então, você vai posicionar o DIU, o certo é você esticar. Então, você tem que pegar uma pinça e puxar. E esse pegar essa pinça e puxar, às vezes, onde incomoda. Então, se você faz a anestesia nesse ponto, né, tem uma maneira de se fazer, você consegue tracionar melhor o útero. Então, a paciente não tem dor e você posiciona melhor o DIU. Então, tem uma série de situações que você pode utilizar no consultório com tranquilidade ser colocado, tá? Agora, as pacientes têm medo, porque algumas pessoas falam, às vezes a cólica é maior depois que coloca, não é nem na hora que você fez, porque é um corpo estranho, e a tendência quando você coloca um corpo estranho no útero é que ele tenha contrações para jogar aquilo fora, né? Então, existem também medicamentos que a gente prefere usar logo depois da inserção para que haja uma tranquilidade de cada pessoa na inserção. A grande maioria das pacientes a inserção é tranquila e logo depois é tranquila. Uma porcentagem, a inserção é um pouquinho mais difícil e a paciente tem cólica depois, né? E uma porcentagem muito pequena
essa cólica é tão importante que ela expulsa o DIU. Muito pequena, mas existe, né? Como faz para retirar? Da mesma forma no consultório. Você pode tirar quando você quiser. O método dura 5 anos, no caso de hormonal e prata, e 8, 9, 10 anos no DIU de cobre, tá? Agora, algumas mulheres, com o passar do tempo, ou às vezes foi deixado muito pequeno o fio, a gente não consegue mais ver o fio que fica no colo do útero. Porque quando a gente coloca o DIU, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem um fiozinho aqui embaixo, ó, tá? Então, a gente olha aqui pela vagina, como se fosse aqui, ó, tá vendo? E esse fio a gente tem que estar vendo o fio, ó. O fio tá aqui, ó, tá? Então, a gente vem com a pinça e puxa. Só que às vezes o fio tá lá dentro, né? Então, aí é um pouquinho mais difícil. Mas existem materiais, nós aqui particularmente temos material e a gente consegue tirar o DIU com muita tranquilidade quando o fio está lá dentro, tá? Existe material e maneira específica para poder fazer isso, tá? Então, é tranquilo também para se tirar. Tem, né, o DIU de cobre também tem alguns segredos, porque às vezes fica muito tempo lá, então não pode tracionar de uma vez para ele não quebrar, aí a gente tem um problema, né? Mas não é difícil tirar o DIU, tá? Às vezes a gente faz um pouquinho de spray de anestésico no canal, isso facilita um pouquinho a passagem. Então tem uma série de macetes, a gente que está vivendo isso diariamente, a gente consegue fazer sem nenhum problema, tá? E a gravidez, doutor? Eu quero engravidar, eu tô com medo de colocar isso aí e atrapalhar a minha gravidez. Bom, o DIU, gente, você tira, você pode engravidar 2, 3 semanas depois, ou na semana seguinte, porque se você estiver ovulando, o DIU de cobre de prata você está ovulando. Se você tirou, você pode engravidar 3, 4, 5 dias depois. O DIU de hormônio, às vezes, ainda tem um pouquinho de hormônio circulando, você pode engravidar 3, 4 semanas depois. Então, não atrapalha a gravidez. Agora, uma coisa muito importante, tá, gente, que vocês deveriam considerar. Quem usa DIU, principalmente DIU de prata e DIU de cobre, tem que ter bastante cuidado com relação a frequência de parceiros sexuais. Então, você que usa DIU, principalmente cobre e prata, e tem uma mudança muito grande de parceiros, não usa camisinha, é um grande problema, tá? Por quê? O DIU ele não causa infecção intrauterina, tá? Mas se você tem uma infecção intrauterina por múltiplos parceiros, não usa camisinha, pega uma clamídia, pega outros bichos aí, né? E tem uma infecção e usa DIU, normalmente essas infecções são mais sérias. E às vezes a gente tem até que tirar o DIU, né? Então, quem usa DIU de prata, DIU de cobre, o DIU hormonal também, mas principalmente o DIU de prata e cobre, e fica trocando de parceiro, que deve usar camisinha, tá? Porque realmente deve usar em qualquer situação. Hoje a coisa não tá brincadeira, tá? Mas falando desse aspecto, né? Aí nós estamos falando de doença sexualmente transmissível, nós já não estamos falando de gravidez, né? O objetivo do método é evitar a gravidez, é contracepção. Evitar doenças sexualmente ou infecções sexualmente transmissíveis, eu vou usar IST hoje, né? É camisinha, não tem outro jeito. Ou camisinha masculina ou camisinha feminina, mas é a camisinha, tá? Doutor, eu coloquei o DIU, tá maravilhoso, tem algum controle? Olha, você deve fazer seus controles de rotina, né? Nós aqui por Apple, nós temos logo colocamos, fazemos um primeiro controle aí de 30 a 40 dias depois para conversar da paciente, saber como que ela tá, saber se teve cólica, teve sangramento, a gente vai, olha o tamanhozinho do fio que a gente deixou e a gente tem uma ideia se esse DIU mudou de posição, às vezes pede um ultrassom, né? Porque a gente habitualmente faz ultrassom na inserção, mas quem não tem essa condição, aí faz ultrassom já para saber se está bem posicionado, então é rotina a gente fazer esse primeiro controle e depois vai fazendo os controles dentro da rotina da mulher, controles a cada ano, não há indicação de diminuir periodicidade de controle de DIU se você está bem. Agora, se a paciente está tendo cólica, está indo tudo bem, de repente tem cólica muito forte, sangramento é muito importante, então a gente acaba avaliando o posicionamento do DIU. Sobre sangramento é uma coisa muito importante, tá, gente? O DIU hormonal, às vezes depois do primeiro ano a paciente para de menstruar, às vezes antes, não menstrua mais. Fica aí 1, 2 anos sem menstruar. E de repente volta a menstruar. Aí nos ligam aqui desesperada achando que o DIU não está funcionando mais, tá?
não tem essa relação de hormonal funcionar ou não com você menstruar ou não, tá? Tem paciente que tem DIU hormonal e menstrua e está funcionando, e tem paciente que tem DIU hormonal e não menstrua e o DIU está funcionando, tá? Mas se mudar demais esse fluxo, com um sangramento muito importante, um coágulo, com hemorragia, vale a pena olhar sim o posicionamento do DIU. Certo? Vamos responder perguntas. Temos perguntas aqui. Se alguém quiser mandar, vamos ver aqui se tem perguntas aqui no chat. Não tem nada. Se quiser mandar algumas perguntas aí, a gente está à disposição para vocês. Acho que falei de tudo, uma geral bem grande aí no DIU, né? Dispositivo uterino, tanto hormonal, né, quanto de cobre, tá? Normalmente esses dispositivos são de fácil acesso, na grande maioria o DIU de cobre está no SUS e também está nos convênios, e também o DIU hormonal, é questão de você conversar com o seu médico. Tem médico que coloca pelo convênio, tem médico que não coloca, mas o produto e a possibilidade de colocação você tem dentro do seu convênio, tá? Faz parte do rol de assistência do seguro-saúde, tá? A Nath está perguntando se o DIU hormonal atrapalha o ganho muscular. Não é para ter essa relação, viu, Nádia? Porque a quantidade de progesterona circulante sistêmica depois de um certo tempo é muito pequena para haver qualquer tipo de briga, vamos dizer, com seus hormônios masculinos, seus andrógenos, que é onde você ganha musculatura. Então não é para atrapalhar ganho muscular, tá? Porque a gente a gente imagina ganho muscular quando a gente tem uma diminuição de resposta androgênica, né? Então pode no começo ter um pouquinho maior de bloqueio, mas com o tempo não há para ter esse atrapalhar seu ganho muscular com DIU hormonal. Pelo contrário, a gente tem bastante personal aqui, e são bem malhadas mesmo, mas bastante personal mesmo, professores de natação, porque pela comodidade do método, em uso de DIU hormonal e sem nenhum problema, tá, Nath? Deixa eu ver se para cima ficou alguma pergunta aqui que eu não respondi. Já que estão colocando aqui no... Aqui, tá. Não tem nada. Alguma coisa a mais, gente, que eu não tenha falado para vocês? Ficou bem claro? Eu tinha deixado aqui um resuminho para vocês sobre DIU hormonal. Eu acho que é isso que a gente acabou abordando, os principais pontos, né? A Lívia está perguntando DIU hormonal Mirena, né, no caso dela, comparado com a carga de anticoncepcional, é muito menor. Eu não tenho gráfico aqui, mas é muito menor. Eu tenho gráfico, não consigo compartilhar com vocês, mas é muito menor, tá? O anticoncepcional, ele é um método sistêmico. Você toma pela boca, ele passa pelo fígado a primeira vez, depois passa a segunda vez e há um nível plasmático de hormônios, né? Isso é um anticoncepcional, combinado ou não. DIU hormonal, coloca dentro do útero, a maior parte ação no tecido de dentro do útero, que é o endométrio, só que ali tem vaso, então uma pequena porcentagem desse hormônio, que é só a progesterona, cai na corrente sanguínea, mas é infinitamente menor, tá? Certo? Podemos encerrar aqui, gente. A gente sempre vai fazer isso aí, ó, mais ou menos 30 a 40 minutos para ficar cansativo. Vou deixar aqui gravado para vocês podem compartilhar aí com as amigas, eu agradeço, tá? A gente está à disposição aqui para se vocês tirarem alguma dúvida ou se quiserem qualquer um desses métodos aqui na clínica, a gente está bastante habituado a tanto colocar, tirar e poder orientar vocês, caso vocês já tenham um profissional habilitado para fazer. Tá bom, gente? Um bom dia para vocês, tenham um ótimo restante de semana, que seja um dia muito abençoado, tá? Beijão para vocês.